Olá, gente. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo de genética, né, para ver se a gente consegue finalizar. Eu havia comentado com vocês na aula anterior, né, a respeito de uma das questões que a gente pode encontrar em termos de conteúdo de ligação gênica, de linkage. Comentei por alto, mas não tinha resolução, então eu fiz o seguinte, eu montei a resolução daquela questão para ficar mais fácil a gente compreender o processo de como os genes se comportam quando eles estão ligados, né, num cruzamento que a gente chama de cruzamento testa, você cruzar um indivíduo dominante em que os genótipos, por exemplo, não são conhecidos, não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto, e aí você cruza com um indivíduo recessivo para ver se na prole há indivíduos com o fenótipo recessivo, e aí sim você tem certeza que ele seria um heterozigoto. No geral, os cruzamentos para definição de um tipo de ligação gênica, se é um tipo de ligação cis, se é um tipo de ligação trans, ele é feito sempre entre um indivíduo híbrido com um indivíduo recessivo, duplo recessivo, analisando as duas características ao mesmo tempo. E aí vai fugir daquele padrão de segunda lei, em que quando você cruza um indivíduo duplo dominante com um duplo recessivo, sendo que o dominante é heterozigoto nos dois genes, para os dois pares de genes, haveria um resultado de uma proporção fenotípica de 25% com as duas características dominantes, só com a primeira dominante, só com a segunda dominante e com as duas recessivas. No caso de uma ligação gênica, quando há uma ligação total em que os dois genes não sofreram na sequência cromossômica, não sofreram aquele processo chamado de recombinação, de crossing over, em que a quebra e troca de fragmentos de cromossomo, e aí aumenta a variabilidade genética nesse caso. Por isso que a recombinação gênica é um dos fatores de variabilidade, como a gente comentou nas aulas sobre reprodução. Quando você cruza um indivíduo duplo dominante, heterozigoto com recessivo, e resulta apenas em duas combinações fenotípicas, as duas dominantes, as duas recessivas, tá? Ou apenas uma dominante para uma e apenas uma recessiva dominante para o outro, esse caso identifica que não houve o crossover durante o processo de meiose do indivíduo híbrido, evidentemente, porque o homozigoto a gente não tem como definir se houve ou não a recombinação. Então, se ocorrer apenas 50% de proporção fenotípica, então a gente diz que foi uma ligação total, não ocorreu ruptura, fragmento e troca de pedaços de cromossomo, mas se resultar em 4 combinações fenotípicas, só que em proporções não aquela de 25%, isso daí indica que ocorreu, é um tipo de ligação em que ocorreu crossover, por isso que a gente chama de ligação parcial ou linkage parcial. Então, a questão que eu havia comentado com vocês é essa daqui, em que a gente tem o exemplo clássico, né, para definição ou identificação da existência de um linkage, de uma ligação, para montar o que a gente chama de teoria cromossômica da herança. Então, a questão foi essa daqui, em Drosophila melanogaster, asa selvagem normal, que é normal, é dominante sobre asa miniatura, olho selvagem marrom avermelhado é dominante sobre olho vermelho. Fêmeas selvagens puras foram cruzadas com machos de asa miniatura e olhos vermelhos, ou seja, a característica selvagem é uma característica dominante e a característica miniatura e olhos vermelhos são duas características recessivas, ou seja, você cruza um dominante puro, ou seja, duplo dominante puro, e você cruza com ele com indivíduos que são duplamente recessivos, para ambas as características. Quando você faz a fecundação, toda a prole vai ser de indivíduos duplamente dominantes. Tá? Seria 100% de indivíduos com a característica dominante para olho selvagem e asa selvagem. Só que essa prole que resultou, que é heterozigótica, ela foi cruzada com indivíduos duplamente recessivos. E aí as proporções de indivíduos, né, a quantidade de indivíduos foram essas aqui. Com as duas características dominantes, porque olho selvagem e asa selvagem, né, são características dominantes, asa miniatura e olhos vermelhos são as duas características recessivas. Se o resultado, por exemplo, tivesse sido só isso, 50% para cada, aí a gente diria que era uma ligação
total, que não ocorreu crossover. Mas agora, duas combinações que não existiam surgiram, e aí elas surgiram em uma quantidade menor, identificando que ocorreu ligação gênica do tipo parcial, ou seja, ocorreu crossover na formação dos gametas. E eu sei que é ligação porque não foi uma proporção de 25% para cada um dos indivíduos, ou seja, seria 50% para cada, 50 indivíduos para cada aproximadamente, porque aqui eu tenho um total de 200 indivíduos. E aí, para a gente resolver essa questão, a gente tem as informações dadas, as duas características abordadas foram tipo de asa, normal, que é dominante, então ela pode apresentar esses dois genótipos aqui, que eu representei com a letra M, só para ficar padronizado, mas o aluno, na hora de resolver, ele pode colocar a letra que ele quiser, isso daí não é problema. A asa miniatura vestigial, ela é recessiva, então a gente apresenta com o Mzinho, Mzinho. Os indivíduos que apresentam olhos marrons é uma característica dominante, e olhos vermelhos são características recessivas. Sendo dominante, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Lembra que o heterozigoto é aquele que apresenta genes diferentes. E o indivíduo de olhos vermelhos, obrigatoriamente, ele é homozigoto porque ele é recessivo. Então, o cruzamento inicial foi um indivíduo duplamente dominante, homozigoto, com um indivíduo duplamente recessivo, obrigatoriamente homozigoto. Esse cruzamento resultou numa prole F1 totalmente de híbrida, tá? Heterozigoto para as duas características, e cruzou com um indivíduo que é duplamente recessivo. Esse é o cruzamento teste. Tá? Esse é o teste aqui. Ó. Bom, feito o cruzamento, as proporções obtidas foram indivíduos com características normal e marrom, que são as selvagens, 97, ou seja, são as duas dominantes. Olho miniatura, asa miniatura, olho vermelho, que são as duas características excessivas, com 97 indivíduos no total. Normal, vermelho, asa normal e olho vermelho, dominante para o primeiro, recessivo para o segundo, em 3 indivíduos. E asa miniatura e olho marrom, característica recessiva e a segunda dominante, 3 indivíduos para cada. Então, isso daqui são as informações que tem no enunciado. Eu só transcrevi o que está lá de informação textual numa coisa mais gráfica, né, mais demonstrada, para a gente ver as combinações genéricas, como é que elas são. Mas o que interessa é esse cruzamento aqui, ó. É o cruzamento do indivíduo heterozigoto com o indivíduo recessivo. Que está aqui nesse outro slide. Então, o cruzamento ficou esse. Ó. Aquele indivíduo duplamente heterozigoto, ele produz primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Então, para ter essas 4 combinações, obrigatoriamente esses alelos eles têm que sofrer combinações distintas, só que não por uma segregação independente. Por quê? Porque eu sei que não é segregação independente, porque a quantidade de indivíduos foi totalmente diferenciada. 2 maiores e 2 menores. Esse daí é o padrão que a gente vai identificar que é a ligação. Então, fez o cruzamento, o número de indivíduos com as duas características dominantes, 97, só com a primeira dominante, 3, só com a segunda dominante, 3, e com as duas recessivas, certo, gente? Aqui é Mzinho, Mzinho, Vzinho, Vzinho. Tá? Quando eu dei o espaço, a letra ficou maiúscula aqui, mas é Mzinho, Mzinho, ok? Então, você tem quantidade, número de indivíduos, mas eu quero percentual, tá? Então, como é que a gente faz o percentual? Somei tudo isso daqui, 97 mais 3, 100, 97 mais 3, 100, num total aí dá 200, 97 dividido pelo total, 200, multiplicado por 100, 48,5%, 3 dividido por 200, multiplicado por 100, porque é por cento que a gente quer, não decimal, dá 1,5, 1,5 e 48,5%. A partir daí, a gente conclui que a ligação que está aqui, ela é uma ligação parcial, porque ocorreu a presença de recombinantes. Quais são os recombinantes aqui nesse gráfico? Aqueles que apresentam sempre o percentual menor. Tá? Então, quem tiver o menor percentual é considerado o indivíduo ou os gametas recombinantes. E os indivíduos resultantes de uma recombinação. O cruzamento parental ou indivíduo parental, aquele que tem o genótipo inicial, ele é esse daqui, ó, Mzão, Vzão, Mzinho, Vzinho. Ou seja, esses 2 alelos estão no mesmo cromossomo e esses 2 alelos estão no outro cromossomo que compõe o par. Certo? Isso daqui é o que define uma ligação do tipo cis.
Então, forma de ligação cis, tipo de ligação que a gente pode considerar é uma ligação parcial. Por que cis? Porque os percentuais maiores estão nesse gameta dos dois dominantes e dos dois recessivos ao mesmo tempo. E a distância entre esses dois alelos, entre o alelo M, não importa se é dominante ou recessivo, a distância entre eles é de acordo com a soma da taxa de recombinação. Então, a taxa de recombinação não é só 1,5%. É tudo isso daqui, ó. Eu vou ter que somar os dois menores percentuais para indicar que é a taxa de recombinação. E essa taxa de recombinação, ela foi utilizada para padronizar o que seria o que determina a distância entre os alelos. Porque seria muito difícil, como a gente sabe, né, qualquer unidade de distância, ela é medida em metros, centímetros, milímetros, micrômetros, nanômetro, mas eu não posso medir a distância entre dois genes num cromossomo. Tá? A distância é extremamente pequena. Então, para ter uma noção dessa distância, não tem como você medir. Então, a distância ela foi medida e foi padronizada de acordo com essa taxa de recombinação. Se os dois genes estão muito distantes, a chance de acontecer troca entre eles é maior. Se os dois genes estão muito próximos, a taxa de recombinação entre eles provavelmente deve ser menor. Então, com esse raciocínio, foi definido que o percentual de recombinantes define o que seria em genes mais próximos e mais distantes, só para a gente ter uma noção de onde ele está mais ou menos posicionado na sequência cromossômica. Então, a taxa de recombinação, 1,5 mais 1,5, que dá um total de 3, representa a distância entre os alelos. Como é a unidade de distância? A unidade de distância, 3%. Não, porcentagem não representa distância. Então, foi criada uma unidade substituindo esse valor percentual, que é o morganídeo ou o centimorgan. Centimorgan ou morganídeo, né? Assim que eles tratam, ou como a gente pode considerar esse termo aí, que a gente considera como a distância entre os alelos, ok? Então, essa distância é 1,5 mais 1,5, 3%, 3 morganídeos ou 3 centimorgan, ou unidades de recombinação, pode ser trabalhado assim, o R. A partir desses percentuais de recombinação, a partir dessas taxas de recombinação, é que a gente pode fazer o que a gente chama de mapeamento genético, né? Para que você tenha uma noção de onde é que está localizado, mais ou menos, cada alelo naquele cromossomo, qual gene está mais próximo de quem. Definir o que é um gene ou um pedaço desse gene é complicado, porque é um longo filamento de DNA, é uma sequência de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, que conseguem ou são transcritas numa informação genética de RNA mensageiro e que a partir daí vai fazer a produção de proteínas. Então, é difícil precisar onde realmente está esse gene, mas a gente tem uma noção de onde mais ou menos ele deve estar posicionado, de acordo com essas taxas de recombinação. Então, esse mapeamento genético ele depende exatamente dessa distância entre dos genes no cromossomo, e essa distância ela é dependente também dessa taxa de recombinação. Lembrando que 1% de recombinação equivale a um morganídeo ou uma unidade de recombinação. Aqueles genes, como eu já falei, né, aqueles genes que apresentam maiores frequências de recombinação, provavelmente eles estão mais distantes, por isso que acontece muito. Suponha que eu tenha aqui, como por exemplo, essa caneta, ela representa o meu cromossomo, tá? Então eu tenho um gene que está aqui e um gene que está aqui. Ele tem todo esse trajeto, tá, que poderia sofrer a troca. Se eu tenho um alelo aqui e outro aqui, ele só tem esse pedacinho para ocorrer a troca. Então a chance de ocorrer a recombinação deve ser bem menor. O percentual de recombinantes também vai ser menor. Então, quanto maior a distância entre eles, maior vai ser a taxa de recombinação entre os alelos envolvidos.
Quanto mais próximo, vai ser exatamente a situação oposta, vai diminuir essa frequência. Então, a gente tem algumas questões, eu tenho duas questões aqui para a gente ter uma noção. Então, suponho que um indivíduo, eu estou analisando dele 3 alelos, alelo A, B e C, não importa se é dominante ou recessivo, tá, gente? Estou colocando maiúsculo aqui só para destacar. A distância, ou percentual, a frequência de recombinação entre esses alelos A e B é 15%, entre A e C, 7%. Eu sei, então, que os alelos A e B são mais distantes e os alelos A e C, eles são mais próximos. Os alelos A, C e B, eles têm uma distância de 8%. Ou uma taxa de recombinação de 8%, que equivale à distância de 8 unidades de recombinação. Então, como é que a gente vai fazer esse mapa? Qual é o princípio? Qual é a sequência? Qual é a lógica que vocês podem utilizar? Quando vocês forem mapear, a gente vai trabalhar sempre com linhas, tá? Estruturas de linha, a gente faz uma linha lá no caderno, na folha, e dispõe 2 deles no começo. Qual deles é que você vai pegar? Normalmente você vai pegar aquele que tem a maior distância dentre todos. Então, aqueles que apresentam mais distância entre si são os alelos A e B, porque o total é de 15 morganídeos ou unidade de recombinação, que é 15%. Então, a gente começa por ele. Na hora de resolver, então, a gente faz assim. A distância entre A e B é 15. Tá? Então, eles são os mais distantes, 15% ou 15 unidades de recombinação. Mas foi dito ali que entre A e C é 7%. Suponha que eu coloque esse C aqui, certo? Antes do A. Bom, sendo C para 7%, então entre B e C deveria ser uma distância bem maior, porque ele está mais distante do que A. Da mesma forma, se eu colocasse o C logo depois do B, aqui, na frente, tá? Nessa nossa frente aqui, proposta. Entre B e C, 8%. Então, a distância entre A e C deveria ser um total de 23. Não é. A distância entre A e C, ela é de 7. Então, muito provavelmente, esse alelo C está aqui no centro, ó, próximo do centro. Um pouquinho mais próximo de A. Porque entre C e B, a distância entre eles é de 8%. E somando essas duas, observe que eu tenho quanto? 8 mais 7, 15, que é o total da maior distância que a gente observou. Então, quando vocês forem começar a fazer essa análise, então disponham logo aquele que tem maior distância e normalmente os outros alelos ficam entre eles, certo? Que a gente vai julgando. Se C fosse antes de A e não entre A e B. Bom, se fosse antes de A, entre B e esse C, teria que ser um total de 22% e não 8%. Então, isso quer dizer que ele está mais para o centro do que para fora. E aí a gente tem uma noção de como ele está se posicionado. Disposto, né? Alelo A, C mais central e B no outro extremo. Então, essa é a disposição, é o mapa genético ACB. Gene A, gene C, gene B. O gene C está um pouquinho mais para cá, porque ele é mais próximo de A. Tá? Mas isso daí é só um detalhe, né? Mas que como é Enem, né? Enem sempre gosta de trabalhar essas percepções visuais. Então, é importante que a gente observe essa disposição, né? Se ele está mais próximo, então ele tem que ficar, se ele tem a menor distância, ele tem que ficar mais próximo de A. Então, essa foi uma questãozinha simples, só com 3 alelos envolvidos. A outra, ela já envolve 5 genes, dá um trabalho maior, mas é o mesmo princípio. Você pega o maior percentual e vai dispondo os outros entre esses 2 maiores, até que, pela lógica, você encontre a disposição, a sequência dele no filamento cromossômico. Então, por exemplo, entre A e D, 30, entre D e E, 22,5, ou seja, esse alelo E está entre A e D, certo? Já dá para ter uma noção. Entre os alelos A e E, 7,5%. Entre os alelos C e D, 15%. Entre os alelos A e B, 22,5%. Então eles estão na mesma distância? Não. Não é que eles estão no mesmo lugar, porque vai depender também da relação de B com outro alelo. Tá? Então, por isso que a gente tem que olhar, por exemplo, entre B e D é 7,5%. Entre os alelos C e E, 7,5%. Então, imagine, um conjunto de informações dessa. É evidente que, numa questão de Enem, ela não vai colocar isso tudo. Provavelmente é uma questão com, no máximo, 4 alelos ou 3 alelos
como a gente viu. Essa daqui é questão que eu coloco em prova para dar trabalho para o aluno raciocinar, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Primeiro, são as informações lá em cima. Coloquei aqui porque, como são muitos dados, para eu não ter que voltar, e vocês, quando estiverem analisando esses slides depois, para revisar, não precisa estar voltando para a folha anterior para poder perceber, né? Entre A e D, 30. Então, começa por ele. Entre A e D, 30. Entre A e E, 7,5. Bom, se eu colocar E para o lado de cá, entre D e E, teria que ser uma distância maior do que 30. Já seria 30 mais o 7,5. Então, ele não está antes de A, ele está depois. Tá? Então, provavelmente, ele está mais próximo de A aqui no meio. Se aqui é 30, no meio seria 15, aqui seria 7,5. Então, o alelo E, ele está mais ou menos nessa posição, ó, certo? 7,5. Entre os alelos C e D, 15, certo? Entre C e D, 15. Então, por que eu coloquei ele aqui e não do outro lado, certo? Depois de D. Porque se eu colocasse depois de D, entre A e C deveria ser um número bem maior, tá? Que não caberia numa discussão nessa questão aqui. Então, os alelos D e E, 22,5%. Entre A e E, 7,5%. Observe que quando eu somo, 22,5 mais 7,5 dá um total de 30. Então, o alelo E está posicionado aqui. O alelo C, central, que ele é mediano. Entre C e B, tem que ser ou B e D, 7,5. Está vendo aqui? 7,5, que ele vai dividir 15 por 2 pedaços. Certo? Então, ele está bem central. Entre E e C, 7,5%. Está vendo? Entre E e C, está aqui no finalzinho, entre E e C, 7,5%. Porque somando essa distância, 7,5 mais 7,5, dá toda essa metade que é de 15. Então, começa pelo maior e, na maior parte dos casos, esses outros alelos eles estão entre essas duas maiores distâncias de recombinação. Tá? Raramente a gente coloca ele mais além, mas poderia acontecer, certo, gente? São duas questões em que eu coloquei que é o padrão, né? Está sempre entre esses valores maiores. Bom, então eu já coloquei entre a distância entre A e D, eu já coloquei entre A e E, eu já coloquei entre A e B, ainda não, tá vendo? Tá faltando A e B. Então, entre A e B, ele tem que ser 22,5%, que é esse daqui, ó, de A para B, tá? Esse trajeto todo aqui que eu deixei ele em aberto, entre A e B, 22, porque somando com 7,5 dá um total também de 30. Então, a sequência cromossômica, que é a sequência dos alelos, é A, E, C, B e D. Tá? Esse B teria que ser um pouquinho mais para cá para ele ficar bem no meio, tá? Porque na hora de montar ele ficou mais puxado. Mas essa é a análise que a gente vai fazer. Começa pelos maiores. No geral, as somas dos percentuais, elas equivalem a essa distância maior que você foi colocado, e aí você vai adequando, tá? Pela questão lógica, pela percepção lógica de vocês, para decifrar o posicionamento desses alelos no cromossomo. Bom, a partir daí, então, a gente já inicia os conteúdos que se referem a heranças dos sexos, né? A determinação dos sexos nas diferentes espécies. Então, o principal grupo, né, de determinação, a principal forma de determinação é por cromossomos sexuais. Então, a gente tem alguns exemplos de cromossomos sexuais que definem, o mais conhecido é o nosso, né, que é o sistema XY, em que você tem uma carga cromossômica chamada de cromossomos autossômicos. O que são esses? São aqueles que não são responsáveis pela definição do sexo. Eles definem todas as outras demais características, quase todas as outras, né? E os dois cromossomos X e Y são aqueles que estão relacionados com a definição do sexo. No caso dos sistemas cromossômicos XY e ZW, quem define, ou o cromossomo que define, é a presença ou ausência do cromossomo Y no sistema XY e o cromossomo W no sistema ZW. A gente coloca denominações diferentes só porque a forma de definir o sexo é que é um pouquinho diferente. Tá? Essa denominação é porque
Quando o indivíduo tem 2 cromossomos X, é porque ele tem 2 cromossomos iguais. Quando o indivíduo tem um cromossomo X e um Y, é porque ele tem 2 cromossomos distintos para a definição da característica sexual do sexo daquela espécie. Então, a gente trabalha com 4 sistemas de cromossomos, tá? Depois a gente comenta sobre isso. É o sistema XY. O que é esse sistema XY? Você tem os cromossomos autossômicos, no caso da gente. A gente tem 44 cromossomos autossômicos, são 22 pares. E o 23º par, ele define o sexo. Se o indivíduo, tá? No caso dos mamíferos, aí, as geospermas, dípteros, se o indivíduo ele tiver o cromossomo XY ao mesmo tempo, ele é macho. Se ele tiver o cromossomo X e o outro X, aí ele é uma fêmea. E, nesse caso, que tem 2 cromossomos sexuais iguais, um deles ele fica mais descondensado, mais destacado, e aí a gente vai chamar de cromatina sexual corpúsculo de Barr, certo? O outro sistema, que a gente chama de sistema ZW, os cromossomos também são assim. Se tiver 2 cromossomos Z, eles são 2 cromossomos iguais, mas se tiver um maior e outro menor, a gente chama de Z e W, tá? Mas é só para definição, por quê? Porque a heterogamia significa isso. Hétero é diferente. Então, heterogamia, os gametas diferentes para formar um indivíduo, ele é o sexo masculino. A homogamia, ele é no sexo feminino, no sistema XY. No caso do sistema ZW, é o contrário. O sexo homogamético é o macho e o sexo heterogamético é a fêmea. Existem 2 outros sistemas semelhantes a esse, mas é que não tem nem o cromossomo que a gente denomina como Y, nem há o cromossomo que a gente chama como W, denomina de W. É o sistema X0, não é XO, tá? É X0, como no caso dos répteis e das galinhas. O indivíduo que répteis, tá, gente? É que não tem a galinha do sistema Z0, tá, gente? É o sistema Z0, aqui foi uma falha minha. É Z0, tá? Ficou fora do padrão. Então, você tem aqui o sistema X0, observe que o indivíduo homogamético, ele tem 2 cromossomos iguais, e o indivíduo hemigamético, não é hetero mais, é hemi, porque é metade, ele só tem um cromossomo sexual. A ausência desse segundo cromossomo sexual é que vai definir a sexualidade do indivíduo. Nesse caso, seria o indivíduo macho. O sistema Z0, esse sim, é que as galinhas estão incluídas, tá, gente? Gafanhotos e abelhas, eu troquei aqui na hora de montar o slide para vocês, eu faço a correção. Nesse caso aqui, ó, répteis e aves, répteis e galinhas, sistema Z0, gafanhotos e abelhas, sistema X0. Então, o sexo homogamético é o macho e o sexo hemigamético é a fêmea, tá, gente? Não esqueçam. Vai ficar o comentário, depois eu mostro para vocês o slide quando eu passar. X0, gafanhotos e abelhas, Z0, répteis e as galinhas. Para que a gente entenda como é que define-se essa questão dos cromossomos sexuais, a gente mostra o chamado ideograma, ou cariótipo, por exemplo, da espécie humana. A gente divide em grupos. Então, tem um grupo em que os cromossomos são maiores, metacêntrico, submetacêntrico, esse aqui é um pouquinho menor, metacêntrico. O que significa esse? Quando os cromossomos têm um centrômero posicionado no centro, no meio, ele é metacêntrico. Se ele tiver um pouco acima, submetacêntrico. Se ele tiver quase terminal, acrocêntrico. E se ele for no término, ele é telocêntrico, tá? Então, esse é o primeiro grupo, que a gente chama de grupo A. Grupo B. Grupo C, que vai do 6 até o 12. Grupo D. Grupo E. Grupo F. E a presença dos cromossomos, e o grupo G, né? E a presença dos cromossomos que definem o sexo. Se todos esses outros, tá, gente? Todos esses outros aqui são considerados autossômicos. Quais apenas não são autossômicos? Esses 2. Se tiver um maior, tá vendo? Ó? Ele é do tamanho do grupo, do 10, do 11, do 12, e o outro é pequenininho, tá? É do tamanho desse daqui, do 18,
do 20, aproximadamente desse tamanho. Então, são dois cromossomos diferentes, só que eles conseguem se parear durante o processo de meiose, porque é uma região que a gente chama de homóloga. Eles têm genes similares e aí conseguem se parear durante a metáfase, né, que é quando forma aquela placa metafásica no centro, no equador da célula, para iniciar o processo de separação dos pares e, no caso da meiose 2, das fitas. Se o indivíduo tiver esses 22 pares, mas esse daqui, observe que são 2/23, né? Porque se tiver esse é macho, se tiver esse aqui, tá lá carregando a cruz, tá vendo? Ó? É a presença do sexo feminino. Observe que os dois cromossomos são iguais. Então, dois cromossomos iguais, sexo feminino, dois cromossomos diferentes, aqui no finalzinho, é o sexo masculino. A ausência dele, no caso da espécie humana, é que define o sexo feminino. A presença dele define o sexo masculino. Então, o cromossomo definidor do sexo é o menorzinho, porque ele tem um gene que a gente chama de SRY, região do Y determinadora do sexo, que precisa de um outro alelo, tá, em um cromossomo autossômico para poder ativá-lo, para que ele possa fazer o processo de transcrição de informações e, a partir daí, definir o desenvolvimento da genitália masculina, externalizar a genitália. A ausência desse cromossomo é que vai definir o sexo feminino. Não é obrigatoriamente ter a presença de dois. Por exemplo, tem um caso de má formação do indivíduo em que a ausência dele, o indivíduo tem os 22 pares e só tem um cromossomo sexual X. É uma mulher, claro, tem déficit porque trata-se de uma mutação cromossômica, uma aneuploidia. Quando o indivíduo tem dois cromossomos X e um Y, ele é do sexo masculino. Também não é normal, é uma triploidia, né? Haploidia e triploidia. No caso do primeiro, quando falta um cromossomo sexual, só tem um X, a gente chama de síndrome de Turner. E quando ele tem dois cromossomos X e um Y, é a síndrome de Klinefelter. São dois problemas cromossômicos que vai estar no final desse slide, um pouco mais à frente, né? Então, a gente tem outras formas para a determinação dos sexos, que é pela quantidade de cromossomos, tá? Valor 2N, né? Pela quantidade de cromossomos sexuais, resultando em valores de 0,5, seria macho, quando você faz a proporção, né? Entre o número de autossômicos de pares, 2A, 1A, e divide pelo número de sexuais, 1, 2, isso daí vai definir uma taxa decimal, né? E a partir daí, se der 0,5, essa proporção é macho, se der 1, é fêmea. Se o resultado der menor do que 0,5, super macho, se der maior do que 1, vai ser a chamada super fêmea. E se tiver um percentual entre esses dois valores, a gente diz que ele é do tipo intersexuado. Existem fatores ambientais, como no caso dos crocodilianos, né? As tartarugas, elas depositam seus ovos sem definição nenhuma do sexo. A partir do momento que ele sofre o aquecimento, né, uma diferença pequena de 2 graus na temperatura de geração, né, de manutenção do ovo, é que vai definir se é sexo masculino e se é sexo feminino. Tá? Então, por exemplo, num caso como esse grupo de animais, se você colocar numa incubadora, né, num aquecedor, para controlar a temperatura, e mantendo sempre ele um valor constante, você consegue definir o mesmo sexo para todos os indivíduos que tem naquela geração. Tá? Então, em torno de 22 graus, 23, 24 graus, por exemplo, seria macho, menor do que isso seria tudo fêmea. Então, eu não recordo muito bem precisar esse valor, mas é mais ou menos isso. Você alterar 2 graus a mais ou 2 graus a menos de um certo patamar, você consegue definir os sexos dos indivíduos. Bom, a partir daqui são as alterações estruturais, só que essas alterações estruturais eu não vou comentar hoje, nessa aula, vou deixar para que fique para depois, então a gente vai ter que passar mais uma semana para poder comentar com vocês, para que o nosso conteúdo ele não fique tão demorado em uma aula com mais de 35 minutos, certo, gente? Para não ficar cansativo para vocês. Bom, então, como sempre, qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente vai tentar sempre responder assim que possível, beleza? Gente, valeu, agradeço a paciência de vocês por ouvir esse tempo de informação, mas tem sempre que lembrar
que a melhoria na qualidade vai depender muito mais do empenho de vocês. Então, vamos lá, vamos aos estudos e mãos à obra. Tá? Valeu!